Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail de hoje dele que diz assim: Olá André, admiro muito seu trabalho, muito obrigado. Adoraria ver você ler essa carta em forma de vídeo como faz. Meu nome é R, hashtag R. Ok, hashtag R. Tenho 22 anos e moro em Francisco Morato. Sou homossexual assumido e não sinto vergonha em assumir isso. E não tem que sentir mesmo, né? Ué, por que eu vejo tanta gente, às vezes, se reduzindo por causa da sua orientação sexual, reduzir-se por conta disso, infelizmente. Tá, mas não é o caso, aqui não vamos entrar, né, nesse mérito da questão, certo? Bem, a história é longa, mas vamos lá. Tudo começou mais ou menos em 2010. Eu morava em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Eu trabalhava numa lanchonete há mais ou menos um ano. Certo dia, entrou dois rapazes, que na hora nem dei tanta importância, pois sou muito reservado para tudo. Ao passar dos dias, fui prestando atenção em um deles e vi que era aquele tipo de pessoa que você pensa: nossa, que lindo, esse é o caso. Meu querido, essas impressões a gente vai criando na nossa cabeça, né? Precisa tomar cuidado, viu? Precisa tomar cuidado se esse tipo de situação é isso que eu chamo de projeção, geralmente, né? Nem sempre, claro. Às vezes tem gente que fala isso só porque achou a outra pessoa bonita mesmo. Mas tem gente que fala, esse tipo de pensamento é mera projeção de uma situação de carência. Então, quer dizer, olha, vou até confessar uma coisa aqui. Acho que aconteceu ontem. Isso. Eu estava olhando um vídeo no YouTube, aí eu pensei assim, a minha cabeça estava longe, assim, eu vendo aquele vídeo, assim, aquela pessoa interessante ali no YouTube. Aí eu pensei, nossa, né? Olha, que pessoa interessante. Puxa vida, olha, uma pessoa dessa, acho que eu me apaixonava fácil. Foi isso, olha o que eu pensei. Acho que eu me apaixonava fácil por uma pessoa dessa. Aí eu pensei assim, olha lá, eu dando chulapo na minha própria cara. André, você tá carente? Aí eu pensei, acho que eu tô. Eu pensei, eu tô conversando com o computador, já imaginando se eu poderia me apaixonar facilmente por essa pessoa que eu nem conheço como é na vida real. Então, peraí. André, o carenciômetro explodiu agora. Explodiu. Então, mas eu sei me identificar hoje. Aí eu dei risada, eu ri de mim. Eu pensei, André, para com isso. Acho que você precisa sair um pouco mais de casa, você está carente. Então, quer dizer, peraí. Então, esse tipo de coisa aqui, quando a gente faz isso, nossa, que lindo, esse é o caso. Quando esse tipo de afirmação, a gente tem que começar a... tô carente, não tô, epa. Senão a gente já cria uma expectativa em cima da pessoa. E se ela ainda, né, no seu caso aí uma pessoa real, um cara que te chamou a atenção aí de forma real e concreta, se ele te olha, nesse momento que você pensou isso, se ele te dá uma olhada para pedir, porque é uma lanchonete, não é isso? Se ele te olha para pedir alguma coisa, você já pensa, olha lá, chamou eu. Então a gente precisa ficar esperto, porque senão depois a gente começa também a enxergar as ações da pessoa para conosco a partir da carência. Mas isso aqui é só um parênteses que eu estou fazendo, tá? Enfim, começamos a trocar palavras, mas nada de demonstrar interesse. Dias
passam e acabo que descubro por amigas que os dois eram casados. Moravam juntos há algum tempo. Me abalei, mas não demonstrei nada por não ter nada a ver com ele. Certo dia teve o aniversário de um dos funcionários que seria numa fazenda. No dia fui com umas amigas para a festa. Horas depois ele chega. Me espantei, mas fiquei na minha. Certa hora ele chega para conversar com a gente numa rodinha, pois estava sozinho por não conhecer muita gente. Entre papos foram saindo pessoas e acabou que ficou eu, ele e duas amigas, e duas meninas. Eu saí para buscar uma bebida e quando volto minha amiga me chama de canto e diz que ele queria ficar comigo. Safado! Na hora, não quis, pois nunca fui de ficar com pessoa que namora. Mas entre umas e outras fomos dar uma volta, eu, ele e as meninas. Acabamos que ficamos e isso durou 2 dias praticamente na fazenda, eu e ele juntos. O namorado dele não foi por não gostar de festas. Enfim, ficamos na frente de todo mundo sem me importar. Voltamos para casa, fomos trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas tinha, todo mundo sabia lá no serviço, menos o namorado dele. E você imagina o clima, né? É sacanagem também, né? O tempo passa, aí ele teve que falar para o namorado dele que éramos melhores amigos, porque senão ele ia desconfiar. Ele ia em casa, saíamos juntos, mas sempre só eu e ele. Aí um dia o namorado dele descobriu e o barraco caiu. Ele, por ser valente, me defendeu e terminou o namoro dele. Pegou as coisas dele e veio morar comigo. Pouco tempo depois, ele me chama para voltar para São Paulo, onde ele sempre morou e gostou. Enfim, larguei minha família em Guaratinguetá e vim morar em São Paulo com ele. Aí começa o filme de terror. Tipo, no começo é tudo perfeito. Amor, carinho, vamos sair, vamos viajar, vamos ter nossa casa e tudo mais. Passam-se os meses e ele começa a dar sinais ridículos de ciúmes. Tipo, eu não podia sair na rua porque estava atrás de outro. Eu não podia ir ao mercado, padaria ou o que for que eu estava indo para encontros. Redes sociais, nunca mais que ele deixava. Aliás, isso já foi motivo até de brigas com direito à agressão. Eu não podia falar com minha mãe ou qualquer outro parente que estava arrumando alguém para mim, para eu me encontrar. Igual as amigas lá na fazenda fizeram, que ele chamou de canto, né? A hora que você saiu, depois a hora que você voltou, as amigas te chamaram de canto e disseram, ele quer ficar com você. Ou seja, nesse caso específico aqui, ciumentos, preste atenção. Nesse caso específico, nessa situação, porque os ciúmes, a gente precisa tomar cuidado, eu já até comentei isso num outro vídeo, nem todo ciumento é por causa da mesma situação. Tem ciumento que nunca traiu na vida e nunca vai trair. E é ciumento. Mas aí pode ser por causa de uma insegurança, por causa, de uma baixa autoestima e N fatores e coisas variáveis. Agora, nesse caso específico aqui, eu estou vendo uma projeção. Quer dizer, ele projeta em você o que ele a forma como ele agia. Ele foi sacana, não foi? Não ficou mentindo pro namorado, falando que vocês eram melhores amigos e isso, aquilo, até o outro descobrir. Quer dizer, foi sacana em relação à confiança. O outro deixou ele ir na festa, quando ele te conheceu lá nessa fazenda, né? Quer dizer, ele que estava na fazenda e o outro que se transformou no boi, né? Chifrudo. Porque, quer dizer, o outro fala, não, eu não gosto de festa. Quer dizer, para deixar aí significa, te dou liberdade, porque eu confio. Então você vê que coisa? E ele apronta. E por que agora então ele não quer te dar liberdade? Por quê?
Porque o outro deu liberdade a ele e ele aprontou. E agora ele projeta em você o que ele fez, as mazelas dele. Ele projeta em você. Ele projeta em você, se eu estou conversando com a minha mãe, com meus parentes, é porque já estão arranjando alguém para mim. Assim como ele, conversando lá com as meninas, fez as meninas arranjarem você para ele. E depois todo mundo no serviço, ficar na frente de todo mundo. Quer dizer, olha lá, nós ficamos lá na fazenda na frente de todo mundo. E todo mundo encobriu a história. É por isso que agora todo mundo, a sua mãe está querendo arranjar gente para você, porque eles estão encobrindo que você está me traindo. Eu projeto. Ou seja, paga na mesma moeda. Você está vendo? E você não está traindo. Mas agora, o que ele fez lá atrás, cria uma sombra no hoje. O que ele fez no ontem, você vê o que é ação e reação, gente? Você vê como às vezes a própria vida se encarrega, mas não é coisa de destino, não. A vida pensa, deixa eu fazer ele sofrer. Simplesmente são as sombras do que ele criou lá atrás. Do que ele edificou lá atrás, agora projeta a sombra para o hoje. Então, aí vira um inferno. Então, tá vendo só? Então, nesse caso específico, eu estou vendo claramente projeção. Nesse caso específico. Nem todo ciumento vai ser assim, por causa de projeção. Então, André, meu marido tem muito ciúme de mim, então ele está me traindo? Para. Catar sua cara e esfregar no asfalto. No rádio, de vez em quando eu falo, catar sua cara, eu vou esfregar no asfalto, né, fazer uma esfoliação natural. Para de paranoia, não distorce o que eu estou falando. Nesse caso específico, eu vejo uma projeção pura. Em outros casos de ciúme, a gente pode ver possessividade, insegurança, baixa autoestima e N fatores que podem causar o ciúme e que a pessoa vai ter que pensar na sua causa própria a partir da situação, do contexto e fazer uma análise da própria situação. Mas em muitos casos acontece também a questão da projeção. Eu não podia ver televisão porque eu estava desejando ou algo do tipo a pessoa da televisão. Nossa, então, aí já vai para um mundo, a exacerbação, é a hipérbole do ciúme, é o ciúme hiperbólico. Nas nossas brigas, quando ele via que eu me afastava para tentar evitar ele, se ameaçava de se matar. Tipo, se jogar do terraço da casa dele. Uma vez ele tomou vários remédios misturados, tanto que passou mal. Se cortando. Ixi, a coisa é mais... além de projeção, tem muito mais, viu, Clô? Não é só projeção, não, né? Tem muita coisa mais encruada, escondida ali, que precisa ser tratada, viu? Enfim, entre outras coisas, ele se demonstrou algo muito diferente do que eu tinha imaginado e sonhado para mim. Tá vendo? Olha lá. Ó. Nossa, que lindo. Esse é o caso. E se você... Olha lá, você vê que coisa, gente. Por isso que a gente às vezes tem que, pisar na realidade. O que eu fiz ontem. Nossa, eu achando assim a pessoa super interessante. Nossa, acho que eu me apaixonei. Uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente. Nossa, que lindo. Esse é o caso. E se você tivesse conhecido as características que você está vendo agora dele nesse dia aí? O que você pensaria? Você casaria ou não? Nossa, com essa pessoa eu caso. Se alguém tivesse chegado em você, por exemplo, lá na lanchonete, e falado assim, sabe aquele cara ali? Então, nossa, ele é neurótico, ele é paranoico, o outro briga com ele, ameaça de se matar, não deixa o outro nem ver televisão, não sei o que você ia pensar. Olha o que é a questão das lentes. Por isso que às vezes a gente tem que questionar a nossa carência, porque quando a gente está carente, e aí a gente enxerga tudo maravilhoso e não percebe a partir da ótica real, da realidade dos fatos, e aí a gente cria toda uma ilusão e vai criando tanta expectativa
em cima. E quando a gente vai criando tanta expectativa e ilusão, a gente vai fugindo do que de fato acontece, de qual é a realidade, do que norteia. E a gente muitas vezes acaba se deixando também, né? Deixa quem a gente é, sabe? Aquilo que a gente sempre... aquilo pelo qual a gente sempre lutou. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas aí, pra gente não se perder. Ele nunca chegou a me bater e machucar, porque ele sempre parava, me olhava e desistia. Mas aí ele se auto-explodia, gritando, dando soco na parede, quebrando algo, enfim. A gente brigava, ficava sem se falar e depois a cabeça fria, ele vinha conversar, aí ficava tudo bem. Mas isso acontecia pelo menos 3 vezes por semana. Ai, credo, Deus me livre, 3 vezes por semana? Eu fui embora da casa dele várias vezes, mas ele ligava e pedia para voltar dizendo coisas bonitas e eu voltava. Ah, que lindo! Pois amava ele demais. Mas ele nunca mudava e sempre repetia. Então, né? Por quê? Porque nunca de fato buscou ajuda, porque nunca de fato se conscientizou do que estava acontecendo. Sofri muito, chorei demais. Tentei me matar muitas vezes, pois não queria ficar sem ele, apesar de tudo. Ei, mas então também, né? Aí o desequilíbrio de um passa para o outro. Ei, meu querido, vai tentar se matar também? Vai entrar na paranoia dele? Mas nada aconteceu e nos separamos. Fiquei um bom tempo com meus pais e um dia meu irmão me pediu para vir morar em São Paulo com ele. Eu vim sem intenções, mas acabou que nos encontramos, mas não voltei a morar com ele. No começo tentamos amizade, acabamos ficando de novo, mas cada um na sua casa. Aí voltaram brigas, ciúmes, tudo mais. Acabamos que nos... Nossa, querido, tá difícil de eu traduzir o seu e-mail, viu? Olha, tá com muito erro, viu? Tá difícil eu encaixar uma palavra na outra aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Aí paramos de nos falar do nada. Tipo, ninguém mandou mais mensagem, nem ligou e ficou por isso mesmo. André, apesar de já ter passado tanto tempo, sabe, eu ainda o amo. Eu já conheci pessoas depois dele, mas nenhuma me tocou o coração. Não consigo amar ninguém mais. O que eu faço para esquecê-lo? Meu querido, o que você faz para esquecer? Enxergue a realidade. Ao invés de enxergar que é a única pessoa que eu vou amar. Enxergue a realidade. Uma pessoa que de fato age dessa maneira vai poder acrescentar algo e corresponde ao que eu considero saudável para uma relação amorosa? Ou, ao invés de me acrescentar algo, vai me reduzir, vai me diminuir, vai me deixar mal? É aí que a gente começa a colocar os pingos nos is. Numa situação assim, e quanta gente passa por situação assim e se permite ficar, né, porque acredita que nunca vai amar ninguém, mas aí não questiona esse amor, não questiona o que tudo isso está trazendo, o que tudo isso está ocasionando, e que eu, na verdade, estou me deixando. Queria poder me apaixonar por alguém, mas não sei como. Meu querido, em primeiro lugar, você tem que se apaixonar por você. Em primeiro lugar. Enquanto você quiser ficar se apaixonando por outro para ver, então outro vem substituir, né? Eu coloco outro no lugar porque está um buraco no meu peito, aí eu coloco outro no lugar, sempre eu vou me sentir vazio, porque eu nunca me encontro. Você tem que se encontrar e estar bem com você. Quando você estiver bem com você, quando você se encontrar, quando você resolver, quando você encarar o que aconteceu, aí as coisas melhoram. E aí, quando você estiver de boa, de repente pode aparecer alguém aí que de fato então perceba. Porque como você está nessa ânsia, por que as pessoas às vezes se afastam? Porque você já vai, tipo, né, querendo grudar.
E querendo, aquela pessoa já querendo, tipo, se apossar da outra pessoa, assusta. A outra pessoa, ó, cai fora. Não é verdade? Por quê? Porque a gente já vai na ânsia de você precisa ser a borracha que vai apagar isso aí. Então, quer dizer, eu já, ao invés de eu perceber que eu tenho que resolver essas questões, eu preciso estar bem comigo mesmo, e a hora que eu estiver bem comigo mesmo, a hora que eu racionalizar tudo isso, a hora que eu buscar entender, a hora que eu me colocar, a hora que eu enxergar a realidade, a hora que eu me posiciono, a hora que eu enxergo, a hora que eu encerro ciclos, aí eu estou bem comigo mesmo, aí pode ser que apareça alguém e eu então, opa, né, uma pessoa bacana, não estou olhando com os olhos da carência, percebo com prudência tudo ao meu redor, mas é uma pessoa bacana, que vale a pena, que não sei o que, a pessoa se torna a minha opção e não a minha necessidade. E aí sim, pode ser que a pessoa não se afaste, e aí pode ser que verdadeiramente você volte a se apaixonar por uma outra pessoa, sem dúvida alguma, porque o sentimento é construído dentro de nós, mas em primeiro lugar a gente se reconstrói, a gente com a gente mesmo. E depois a gente pode construir, agregar pessoas por livre opção na nossa vida, e não por necessidade ou pela obrigação de ter alguém, né, para vir preencher um buraco que eu deveria ter preenchido comigo mesmo. Muito obrigado, viu, meu querido? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, gente. Participe de todas as sessões aqui, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e um forte abraço.